Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Teias, saberes e encantamentos. A construção de processos artístico-pedagógicos antes, durante e pós-pandemia. Este é um ciclo composto por 9 encontros que foi idealizado e organizado pelo Núcleo Atômico, um coletivo que nasceu em 2017 e reúne artistas de diversas áreas para a realização de projetos que trabalhem na intersecção de linguagens e na arte-educação. Escuta e inspiração são as palavras-chave desse ciclo de conversas. Conheceremos 6 artistas educadoras e 3 artistas educadores. Nossos convidados falarão sobre suas trajetórias, sobre seus territórios de ação, suas inspirações e suas ações no mundo online e offline. As conversas serão mediadas por Audrey Bessa, Valéria Rocha e Tadeu Renato, integrantes do Núcleo Atômico. Neste encontro, artes visuais no universo acadêmico com Moa Simplício e Tadeu Renato. Olá, eu sou Tadeu Renato, sou artista educador e escritor, e hoje nós vamos conversar com Moa Simplício. Moa, boa tarde, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. O Moa, ele é artista educador, ele é gravurista, ele tem formação em artes visuais pela FAAP, tem mestrado pela USP em artes também, né? Especialização em História da Arte e Arte Terapia pelo SEDES, Instituto SEDES, e ele está fazendo agora o seu doutorado em artes pela Unesp de São Paulo. Como eu disse, o Moa, além de professor ou artista educador, a gente vai conversar sobre essas titulações, ele também é gravurista. No final aqui da nossa entrevista, nós vamos mostrar algumas obras. Moa, então, novamente, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. É realmente uma honra conversar contigo. E não estou falando isso só porque você está aqui. A gente já conversou em outras oportunidades e já te disse isso, né, da minha admiração pelo seu trabalho. E eu queria saber, Boa, antes de saber da sua experiência como professor, como artista educador, eu queria ouvir um pouco da sua experiência como estudante, como aluno, como aprendiz. Você consegue se lembrar ou destacar um momento onde você teve um primeiro encantamento com essa linguagem das artes visuais? Na realidade, assim que eu entrei para fazer a graduação lá na FAAP, eu tive um contato. São duas pessoas importantíssimas nesse momento, né? Um foi um professor de gravura, o Evandro Carlos Jardim, né? E o outro é o artista Márcio Périgo. Quando eu cheguei na faculdade, vi uma exposição dele, magnífica, maravilhosa. Eu olhei aquilo e falei, eu quero fazer isso, né? E tendo aulas, aparece um professor, que é o Evandro Carlos Jardim, que me ajudou assim muito, me ensinou muita coisa, e é gostoso de ouvi-lo falar. E aí eu falei assim, olha que legal esse cara, eu quero ser um professor que nem ele também, né? Inteligentíssimo, sabe aquela coisa? Falei, nossa, perfeito, uma gravura também maravilhosa. Então essas duas pessoas me inspiraram a caminhar pela área da gravura. Mas você fez a graduação em artes visuais, mas esse foi um desejo de infância, desde criança, era um desejo de ser artista visual? Pois é, né? Na realidade, assim, aconteceu depois. Porque, na realidade sempre desenhei, né? Aquela coisa assim, desde criança desenhando, aí você pensa essa aptidão, né? E aí eu desenhava muito, mas gostava muito de jogar bola, como toda boa criança e um bom adolescente, né? E aí eu achei que eu fosse ser atleta, né? Cheguei a jogar no time da cidade, no Jacareí, né?
Joguei lá no clube da cidade, e aí, mas achando que eu ia ser atleta. Qual era Eu a sua jogava posição no time? Não, eu jogava basquetebol, era armador. Amador. Armador. Caramba. E aí sempre desenhando, ou seja, o desenho sempre esteve na minha vida, né, desde pequenininho. E eu lembro que meu pai dava aulas, né, meu pai é historiador, professor de história, né, antropólogo, e aí ele levava alguns alunos, alguns estudantes, na realidade, que iam lá em casa, e ele dando aula. Enquanto ele estava dando aula, eu ficava do lado dele, desenhando, né, o que eu entendia que era a aula do meu pai, né. Então, falando de história geral, né, Roma, Grécia, aí eu desenhava os barcos, desenhava os romanos, os gregos, fazia batalhazinhas, né? Fazia tipo gibi, né? E meu pai guardou tudo isso. Quando ele faleceu, minha mãe me deu uma pasta. Eu tenho essa pasta até hoje guardada, né? Com os meus desenhos de Oh, que criança. tesouro. O único problema é que, sim, naquela época o papel sulfite era meio ácido, então o papel ele já está, eu preciso escanear, inclusive, antes que eu perca, mas ele está amarelando, entendeu? Ele está craquelando. Sim. Então está na pasta guardado para eu poder depois escanear e manter isso como arquivo, né? Muito legal. E o mais interessante é que o meu filho agora faz a mesma coisa que eu fazia. Ele agora fica aqui, ouve os assuntos, fica do ladinho aqui e fica fazendo os desenhos dele, né? Fica fazendo os quadrinhos dele. De quadrinhos também. Quadrinhos também. Mesma coisa. Eu olho e falo assim, nossa, olha isso. Informação genética, olha o DNA aí, né? E Nossa, aí, total. assim, adolescente queria ter um dinheiro. Antes disso, meu pai, na realidade, também estava fundando um jornal na cidade. E tinha o desenhista, né, do jornal, né, o chargista, tal. E meu pai o chamou, né, e falou assim: "Ó, você não quer dar aula de desenho para o filho? O filho adora". Aí esse rapaz ia lá em casa, me dava aula de desenho. Eu tinha no sábado, era todo sábado, eu tinha aula de desenho com ele de manhã, acabava a aula de desenho, almoçava, metia a bola debaixo do braço e ia jogar bola. Uma vida dupla. Nessas, é, aí nessas histórias todas, eu lembro que meu pai depois me deu uma coleção de livros de história da arte, no Natal. Nossa, eu tinha virado, mexia horas e horas, ficava lá olhando os livros, lendo os livros. E aí eu fui ganhando mais livros e como, né, comecei a trabalhar depois, né, adolescente. O meu pai conversou com um dos estudantes que frequentavam lá em casa. O cara depois se formou em arquitetura, ele tinha um escritório de arquitetura e precisava de alguém para fazer trabalhar com ele, né? Eles já tinham os desenhistas, né, os arquitetos, precisava de um desenhista copista. Foi a minha primeira profissão. Fui desenhista copista no escritório de arquitetura. Aí, fazer vestibular, aquela coisa toda. Fiz vestibular, prestei para medicina, passei, só que Que não até então não cursei, tinha entrado na história. só que não cursei, vira e mexe, eu assim, fugindo, né? Fugindo o tempo todo. E uma vez, ainda passando em frente à FAP, olhei aquela faculdade e falei, acho que eu vou estudar nessa faculdade aí. Entrei na FAP, o curso de artes, e aí estou aqui até hoje trabalhando com artes, né? Eu não sei se já era assim, mas eu acredito que sim, a FAP tinha, né, essa força bem grande na gravura, né? Sim, bastante. Os ateliês Porque ótimos. eu conheci outras pessoas que também se formaram na FAP e eles sempre enfatizam essa coisa da gravura, né? Assim, muito forte lá na linguagem das artes visuais, né? Sim, fortíssimo.
E aí você E foi fazer artes visuais, mas você já tinha para além do desejo de fazer como artista, já pintava na cabeça a ideia de ser educador também? Ou isso foi uma consequência? isso foi uma consequência, né? Porque influenciado pelos professores, pelo Evandro Jardim, né? É, e tá na faculdade, né? E aquela coisa, né? Já tá grandinho, precisa arrumar um trabalho, né? Precisa fazer estágio, né? Que é um curso de licenciatura também. Tanto é que o meu estágio, eu fui dar aula para uma escola infantil, eu no meio da criançada. Universo assim doido, né? Eu no meio daquela criançada dando aula para o infantil, genial, né? Aí eu comecei fiz o estágio, comecei a adorar, né? Pô, vamos lá, né? Dar aula é isso, né? É poder trocar e mesmo a criançada tem muita coisa, eles vão criando, você só está lá para, né, mediar, entender, organizar, né? Mas aí para frente trabalhei também na rede estadual, né? Dei aula para ensino médio, com de dois, ensino médio, e aí foi. Aí fiquei dando aula. Aí eu dei aula depois nas faculdades, né? Que aí eu fui para a USP, fui assistente de professor na USP, e aí na USP eu trabalhava nas oficinas de gravura e fotografia, né? Eu era assistente do João Musa, o fotógrafo, né? E na gravura eu era assistente do Marco Bucci, né? E aí foi, o tempo todo, trabalhando com gravura, gravura e pintura, né? Porque aí além da gravura, porque na realidade a base de tudo é o desenho, né? Comecei com desenho, então a gravura me leva ao desenho, né? A pintura me leva ao desenho. E aí foi gravura, pintura. A fotografia apareceu porque eu fui assistente do João Musa, mas isso aí vira e mexe também faço algumas coisas. E além de tudo, eu sou músico Eu tô ouvindo diletante. agora. Era isso que eu ia perguntar, Moa, porque ouvindo aqui que você vai para o desenho, para fotografia, eu fiz toda uma apresentação de quem era você, fiz uma gravura de quem era você, eu queria te perguntar justamente o que eu deixei de fora, porque você falou tantas outras coisas aí que Eu sou músico música. diletante, né? Eu moro ali na Vila Buarque, né? No centro da cidade. E ali a gente encontra todo mundo, e a gente toca. Fundei um bloco de carnaval chamado Lira da Vila. Tem um bloco de carnaval. Olha, essa eu não Chama-se sabia. Lira da Vila, né? Lá na Vila Buarque, né? E aí essa, esse universo, assim, não estou desenhando, não estou pintando, então vamos tocar. Então vamos lá, toca, canta, encontra com os amigos, e aí as coisas vão acontecendo. E eu vi você, duas coisas que eu pensei agora, que você estava falando em relação ao seu pai, que seu pai era professor em Jacareí, né? Hum, Se eu fiz a lição de casa certo, Mo, o seu pai, que é o professor José Simplício, é isso? exatamente. Eu sou É ele Simplício. que dá nome a uma escola em Jacareí, né? Exatamente. Ele dá na mesma escola em Ó, Jacareí. Ó, quem é de isso aí. Jacareí ou conhece Jacareí, que está assistindo o vídeo, saiba que é deste homem que nós estamos falando, do pai do Moa. Inclusive, eu encontrei relatos muito carinhosos em relação às aulas do seu pai, de pessoas dizendo que tinham aulas com pessoas como ele, que eram incríveis, que as aulas eram muito boas, assim, são relatos muito carinhosos, que inclusive, é, como eu disse aqui no começo da entrevista, são os relatos também que eu ouço, eu nunca tive aula diretamente com você, mas são os relatos que eu ouço de quem já teve aula com você também, são sempre muito carinhosos. E aí estou pensando agora nesses desdobramentos, né? Porque você virou educador como seu pai, e aí o seu filho está fazendo história em quadrinhos como você fazia quando era criança, né? Fico pensando como é como se estivesse ecoando, assim, sabe?
existencialmente. Sei se É legal isso, né? Muito genial. poesia, que E eu não sei assim, se faz algum sentido, mas enfim. não, totalmente, porque assim, é, professor, o primeiro assim, que me inspira muito é o meu pai, com certeza. E aí eu encontro depois com o Evandro Jardim, né? São duas pessoas que são, como professor, eu gosto muito, né? E aí depois eu tenho um contato, a minha amiga de coração, Ana May Barbosa, né? Que é uma grande educadora, grande profissional, né? E aí vem outras pessoas que vão só agregando, né? Essa coisa aí vai aflorando em mim essa coisa do professor. Aí Ó, depois, a Ana May Barbosa, para quem está assistindo o vídeo, para quem não conhece a Ana May Barbosa, procure conhecer, tem muitos vídeos sobre ela no YouTube. É uma referência das máximas assim para a arte e educação no Brasil, né? E quem também está acompanhando aqui as nossas séries de entrevistas, tem uma outra entrevista com a Thaís Mamprim, também artista educadora, que ela foi secretária, assistente da Ana May Barbosa. Ela conta isso lá no relato também, que foi um contato muito rico para ela. Mas desculpa, você foi encontrando esses professores, não, inclusive a não, própria Ana genial, May, né? porque a Ana May é essa pessoa generosa, assim, né? E aí, assim, ela conversa muito, a gente aprende muito com ela, né? E ela na história da arte e educação no Brasil, é ela, né? Entendeu? Ela é a pessoa emblemática nesse meio da arte e educação no Brasil. Eu gosto muito dela, além de tudo, além de ser professora, eu gosto muito dela porque ela também é muito, muito minha amiga, né? E aí eu também puxo o saco também um pouco, né? Porque a gente sempre gosta de puxar o saco dos amigos, né? É isso. E aproveita então para fazer propaganda, porque a Ana May também é mãe do Frederico Barbosa, né, amor? Que é um Exatamente. poeta Que foi excelente. casado, Também procurem foi a obra dele, casado, é viúva do João Alexandre, né? O crítico que literário, é, né? olha esse É. grupo familiar, hein, que pegando as referências. E aí você estava contando outra coisa que me chamou a atenção, você estava contando que você começou como quase todo mundo, né, que começa na área de educação, principalmente na arte e educação, que a gente começa com criança, né? Sim, E aí, que é um campo muito rico, né? Assim, para mim, particularmente, eu comecei há 2 anos a trabalhar com crianças. Eu vinha já trabalhando com adultos, com adolescentes. Quando eu fui trabalhar com criança, eu tomei um susto, porque eu fiquei sem saber o que fazer, porque, na verdade, eu não precisava fazer muito, entende? É é claro que você tem um plano didático, uma formação, é claro, mas elas já vêm com tanta coisa, né, Moa? muita coisa, muita coisa. É isso que é legal, né? A gente só vai orientando, organizando, né? Senão aí, né, vai virando, né? E isso já passou, não é mais isso, né? Já passou dos anos 70. O experimentar por experimentar, né? O Uhum. desenho livre, né? Aquilo que a gente tinha no modernismo, né? Livre expressão. Não, tem que organizar, sim, tem que pensar. O pensamento artístico é um pensamento de organização, né? Organização das ideias, né? O desenho, né? Que o desenho é a organização das ideias, né? É você ter né? Todas as coisas, tem todos os signos, os símbolos e os códigos, você só vai organizar. É isso, né? E aí esse orientador fica assim para organizar todas as demandas que essa criançada traz, né? Que é muito rico, que é muito legal, né? E é muito Daí, legal você falar do desenho como base, é muito, muito bacana mesmo. Como que isso levou você para gravura e tudo mais, e pensando na organização do pensamento através do desenho. Achei bonita essa imagem. e aí, porque se você pensa na sala de aula como um desenho, nossa, que genial, né? E aí eu falo mais, porque
meu trabalho, eu trabalho com desenho, eu trabalho com imagem, né? E aí eu fico pensando o tempo todo nessa organização do desenho e a sala de aula vira um desenho, né? O pensamento é um desenho. Isso é genial. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa coisa do desenho, porque eu estou pensando aqui, eu entrei para a faculdade de artes visuais e eu demorei para reconhecer, eu fui fazer artes visuais como uma segunda graduação, né? Eu demorei para reconhecer em mim que eu tinha esse desejo de fazer artes visuais, porque eu tinha muito forte dentro de mim, porque eu também tinha a ver com um certo tipo de educação, que ainda era educação artística que eu tive, né? Que eu estava muito forte com a ideia de que eu não sei desenhar. E no primeiro dia de aula, o professor da faculdade disse: não existe não saber desenhar, né? Pois é, a gente nasce desenhando. Antes de falar, a gente já desenha, né? A criança já desenha e vai desenhando. O que vai acontecer é que muitos vão no meio do trajeto, no meio do caminho, né? Parando, param de desenhar, param de praticar. Às vezes houve já na escola, algum colega dá risada do seu desenho, aí já fica retraído, aí já vai mudando os interesses, né? E aí parece que você já não sabe desenhar mais, né? Mas desenhar o quê? Para quem? E como? Né? Escrever, desenhar, né? Você está desenhando, o desenho da letra, a forma que você coloca o texto, desenho. Né? Desenhar é pensar numa cena do teatro, né? É desenhar. Ou, agora que eu estiver organizando, vou receber você aqui em casa, né? Vou dar uma limpada na casa e vou arrumar os móveis dentro da sala. Estou desenhando o espaço. Estou organizando, né? Colocando de uma forma que harmônica, de certa forma, né? Que é para te receber muito bem. Você foi fazer o mestrado, está fazendo agora o doutorado na Unesp, né? Uhum, Você pode falar para a gente um pouco sobre a sua pesquisa? O que você está pesquisando agora no doutorado? sim. Eu estou falando sobre a arte afro-brasileira, né? E principalmente falando sobre a contemporaneidade na arte afro-brasileira. E aí a gente chega em alguns momentos que a gente entende que a arte afro-brasileira se denomina dessa forma, que é uma linguagem, né, a forma de falar, que a gente aprende na escola, né? Mas ninguém aprende na escola arte europeia, né? Arte Uhum. euro-brasileira, né? Isso eu quero dizer, na realidade, né? Ninguém fala, Sim, oh, que arte euro-brasileira. Não é. Né? Arte é arte, né? Assim como o artesanato é exato. arte. Então, é que a nossa formação eurocentrista eu estou ultimamente trabalhando com essa questão mesmo, né? Com a questão da decolonialidade, né? O ensino decolonial, antirracista. Então, estou pensando nisso na minha pesquisa, né? E o que vem a ser realmente a arte afro-brasileira? Quem são essas pessoas que produzem a arte afro-brasileira? E hoje em dia, no século XXI ainda, pensando nisso, já não dá mais para não olhar para dentro da gente, né? Para nós, o que a gente produz aqui no Brasil. Quem são esses agentes? Quem são esses sujeitos? Né? Que afro-brasileira é essa? A gente já sabe, de certa forma, né? Todas as influências de matrizes africanas que chegam por aqui, vai se misturando com
com os indígenas, tem a influência ainda do colonizador, mas não existe só o colonizador, existe a gente, né? Os povos também, os ameríndios, né? Os povos originários aqui. Essa mistura realmente dá samba. Literalmente. Literalmente. É fundamental essa pesquisa, né? Porque eu fico pensando, mesmo dentro da faculdade ou das faculdades, ainda a gente estuda história da arte, ponto, e história da arte sempre subentende história da arte europeia. Sim. Como no teatro também, a gente estuda história do teatro, a gente estuda os europeus. Na filosofia, a gente estuda a filosofia, a gente estuda a Europa o tempo todo, né? Como se o resto do mundo não produzisse arte, não produzisse filosofia, não produzisse conhecimento. Pois é, pois é. E aí eu fico pensando nisso, né? Esse trabalho está muito pensando nessa. O que a gente está produzindo? Quem somos nós que estamos produzindo? Né? Eu faço até uma conversa com a minha orientadora, a Rejane Galvão Coutinho, né? Eu falo muito com ela sobre isso. E eu tenho pensado que eu brigo, na realidade, né? Eu fico pensando, fico brigando e eu às vezes falo para ela o seguinte, que a gente, quando chega na faculdade, quando a gente está na graduação, a primeira coisa que nos faz, que as pessoas forçam a gente fazer, é comprar o Gombrich ou o Júlio Carlos Argan, né? São as bíblias do curso de arte, né? Mas só que o Gombrich e o Júlio Carlos Argan, eles fazem o quê? Eles falam só da arte europeia, né? Se eles falam de África, se eles falam do Japão ou arte brasileira, nem a arte brasileira passa, viu? E nos cursos, a arte brasileira passa assim, en passant, o resto a gente sabe tudo, né? Às vezes eu faço uma brincadeira com os estudantes, eu falo assim, ó, vou te dar 1 minuto para você falar o nome de 5 artistas brasileiros. O pessoal fica assustado, né? Aí você fala, então agora eu te dou 1 minuto para falar de 5 artistas que você conhece. Aí vai aparecer primeiro os 4 tartarugas ninjas, né? Michelangelo e todos, né? E aí vem em 1 minuto, tem mais de 5 artistas na cabeça dos estudantes. Claro. Mas você fala, e aí, brasileiro? Demora mais, tem dificuldade. Então, as escolas têm que ser repensadas, né? Esse ensino de arte tem que ser repensado. Não estou excluindo o Júlio Carlos Argan, não estou excluindo o Gombrich, mas não são só eles. Né? Então, eu acho que inclusive pensar na minha pesquisa, pensar em arte brasileira, a gente tem que começar pensar em arte, vamos pensar primeiro em arte brasileira. Vamos ver o que a gente tem. Como é que foi a nossa formação? Como é a nossa formação? Como nós nos formamos como artista e dentro aqui do país? Claro, a gente vai esbarrar na formação colonial, né? Mas o que a gente transforma aqui é importantíssimo. A gente tem que entender primeiro a gente e depois falar com os caras, né? Não é excluir, é Exato. agregar, dar mais importância pelo que é o nosso, muito mais importância, e depois a gente vai ver os outros. E bom, você está na pesquisa, você provavelmente deve saber muito mais. Mas a minha primeira graduação, que é em filosofia, eu lembro que uma época da faculdade eu fiz uma pesquisa sobre os departamentos de filosofia em 4 países do oeste africano. E era muito curioso, porque nessas universidades do continente africano, desses países que eu investiguei na época, os departamentos de filosofia tinham
aulas ou pesquisas que eram uma coisa que eles chamavam de etnofilosofia, que é pesquisar o que é a filosofia feita ali, naquele território, e como ela dialoga com aquela outra que veio a partir do contato com o colonizador, né, que geralmente é europeia. E eu achei isso tão incrível, Né? muito mais incrível de Nossa. pensar, porque a gente não tinha nem sequer uma disciplina ou uma aula sobre filosofia brasileira. E olha que eu Sim, fiz uma faculdade que ainda se deu ao espaço de ter uma disciplina que era filosofia latino-americana, que já era uma coisa muito boa. Mas a gente não sim, conversava sobre o que de fato era feito a partir do pensamento aqui do chão do Brasil, né, do terreno mesmo, né? exatamente. É, acho que as escolas, essa palavra eu acho é meio complicada, mas eu penso na realidade que estamos caminhando, né? Se faz necessária uma reforma no ensino, né? E na formação desses profissionais que nós temos aqui, né? Mas está caminhando, pouquinho, mas está caminhando. Mas isso também é uma questão de vontade política também, né? E aí entra Por falar em MEC. vontade, por E, falar em vontade política, você que está aí pois é, agora, além de como professor universitário e como artista, também está como fazendo doutorado, como pesquisador dentro do âmbito da academia. Como é que está a vida do pesquisador acadêmico neste momento? que doido, né? Porque pesquisador no Brasil, pesquisador não é profissão, né? E aí a gente está sendo bombardeado o tempo todo com essa política atual, né? Isso causa um desgaste, causa problemas, né? Fica sem muito chão, sem muito aporte, até econômico para trabalhar. A gente está trabalhando na unha, né? A gente está pesquisando e assim nós por nós mesmos, né? E isso politicamente é complicado, né? Um governo que tira bolsa, né? Agora há pouco, foi ontem, foi domingo, né? Tiveram 2 domingos aí, né? As provas, os vestibulares, o Enem, né? Daí corta a bolsa do FIES para os estudantes. É, no momento em que seria interessante que todos, né, estivessem na faculdade, não. O pensamento atual é excluir as pessoas que são da periferia, né? Excluir as pessoas que querem entrar na escola e não tem dinheiro para pagar, né? Então tá um caos. Na realidade, está virando um caos. Mas não é por isso que a gente vai parar. E aí a gente vai batalhando aí o tempo todo na luta, na unha. Sim, com certeza, né? Ainda mais a gente que está, assim, acho que só posso falar de onde eu estou mesmo, que a gente está na educação e na arte, a gente está na luta Nossa, desde sempre, né? A gente está num campo que nunca, jamais foi privilegiado de um ponto de vista econômico, né? exatamente. Né? E aí é mais complicado ainda, né? Porque a gente está falando de artes, né? É, as universidades, né? Ainda não entende muito bem o que é arte, né? E quando você pensa em pensamento científico, tal, eles ficam pensando querem enquadrar a arte num pensamento científico que a arte não cabe, entendeu? Aí você tem que preencher alguns formulários para bolsa, né? Os formulários, aí você vai lendo os formulários, mas tem coisa assim. E aí, como é que eu respondo isso? Se é para biologia, se é para física, aqueles formulários estão certíssimos, né? Cabe, mas para arte tem coisa que não faz sentido, né? Eu tava contando outro dia, um colega meu de música,
estava contando, essa é uma piadinha boa. Ele fez uma lista de materiais, né, que tem aquela coisa, então, né, você tem que fazer, para comprar para a faculdade, para a universidade, você tem que fazer 3 orçamentos, né, para escolher um, sabe aquela coisa? Uhum. E aí ele fez os orçamentos, tal, anotou o material, tal, ele pediu, né, para a orquestra, né, os pratos para a orquestra, né? Pediu os pratos para a orquestra e para a bateria da escola, né? Pratos. Aí passa um dia, o rapaz lá da compras vai até o departamento, conversa com o coordenador e fala com ele, né? Não dá para a gente trocar esses pratos, comprar da Nadir Figueiredo, que é mais barato e é bom? Ou seja, o cara não entendeu nada, né? Compra prato de comida, né? É, o cara nem para pesquisar que prato é esse. Que é isso, cara? Mas tá muito caro esse prato que se vocês estão querendo comprar aí. Vamos comprar aí na de Figueiredo. Eu ria tanto. Esse é o pensamento. Entendeu? E a universidade tem que entender, né? É, artes tem que ter outro pensamento, tem que ter outras diretrizes, né? E estão acabando com as faculdades de artes, né? E agora, atualmente, as coisas estão ficando cada vez piores. Como é que você dá uma aula de gravura EAD? Não existe gravura É, EAD. Não existe pintura EAD. Desenho EAD. É complicado. Mas vai ter que mudar um pouco, né? Acho que a gente tem que acreditar que é uma fase que a gente está passando e que tudo isso vai mudar. Se faz necessário mudar. porque a gente está. Quer dizer, eu falo, a gente está num beco sem saída, mas a atual circunstância tem nos mostrado que é possível ir cada vez mais fundo, né? Sim. Mas eu acredito que chega um momento em que não é possível mais ir mais fundo. É, e eu estou pensando aqui, você, Mo, como professor universitário, então, como um professor que forma futuros outros professores, né, muitas vezes, como como tem sido assim, essa formação dos professores para agora, né? Porque, por exemplo, há alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos, nós tivemos aquele caso do performer que foi uma polêmica porque o performer estava nu e uma criança tocou no pé dele. E aí e a criança estava acompanhada da mãe, fazia, enfim, estava sempre mas foi uma celeuma. E aí foi uma discussão que foi para um campo moralista também em relação ao Uhum. corpo, mas para além disso também foi um debate sobre se aquilo era arte ou não. E eu ouvi de algumas pessoas exatamente este exemplo, Moa, que era, não, arte para mim é o quê? Tarsila do Amaral? Você fala assim, poxa, mas até em termos de Brasil, a pessoa parou na referência dela na década de 1920, 1930. Pois é. Eu falei, poxa, mas talvez é porque essa pessoa também estudou numa escola antiga, mas ainda hoje você vai em muitas escolas e o muro está pintado com enormes pinturas da Tarsila do Amaral. Então, assim, aí lá... O que você faz com todo o resto do século XX, XXI que está acontecendo? Como que está a formar os professores para isso? Pois é, né? Eu, inclusive, falo isso para meus estudantes, né? Os postulantes que me procuram. Vocês aqui, né, estão tendo aula, vocês sairão bons profissionais. Isso eu garanto porque eu estou dando aula para vocês. E é isso mesmo. Né? Depois disso, a gente não sabe tem quantas faculdades de artes existem no país. Como é que é a formação dessas faculdades? Qual é o plano político pedagógico de cada uma delas? Né?
E aí a gente tem que pensar que você está formando, e muitas dessas escolas, muitas delas, ainda são modernistas, têm um pensamento modernista, né? E aí ocorre isso que você está falando. É porque eu ainda falo também para eles, né? Se vocês saírem por aí, né, e perguntar para qualquer leigo, né, o que é arte, eles vão lembrar da arte do século XV na Europa. Vão falar do modernismo. O máximo que eles vão chegar no modernismo, né? Vão falar do Van Gogh, né? Vão falar né, dessas pessoas aí. Agora, eles esquecem de falar do que está acontecendo atualmente, né? Essa produção. E aí eles misturam também, né? O que é ser artista, né? Para muitos, ser artista é aquele cara que aparece naquela emissora de TV que a maioria das pessoas assistem. Aquilo para eles é ser artista. Né? Não chega a pensar que um escritor é um artista, não chega a pensar que é um pintor, sabe? Então, é um pensamento comum, um pensamento. Isso, culpado disso tudo é a formação escolar. E essa formação tem que ser uma formação desde a base. Quando esses estudantes entrarem na graduação, tudo isso que a gente está falando aqui agora, não seria necessário ficar batendo na tecla. Os caras já sabem, então vão progredir. Vamos falar de arte contemporânea, entendeu? As pessoas têm medo de arte contemporânea. Por quê, né? Talvez só porque ela converse diretamente com você, ela está aí, agora, falando com você. Né? E a arte contemporânea, nesse século XXI, ela está falando de psicologia, de sociologia, está falando, né, que todos os outros séculos do que veio de arte, é aquilo do tempo deles. E a gente, então, agora tem que falar do nosso tempo. É Exato. legal ver os caras, mas agora a gente tem que pensar o que a gente está fazendo agora. Como é que a gente está vivendo, né? A pergunta é o que você faz da sua vida, né? Exu faz essa pergunta, né? Ele está no livro do Rufino, né? É, ele não quer saber como, como métodos. Ele quer saber o que você está fazendo na sua vida. O que a gente tem estudado. A ideia é essa. É o profissional que a gente está pensando em área. E, e isso tá naquele livro lá, Pedagogia da Encruzilhada, do Rufino, né? Quem quiser ler, eu acho interessante. É uma dica, tá? Não, e é uma excelente dica, Moa, é um excelente livro. Aliás, todos os livros do Rufino são muito bons, assim, para pensar uma pedagogia decolonial, como o Moa colocou. E, inclusive, aqui no nosso projeto aqui do Núcleo Atômico, e nessas entrevistas que nós temos feito com artistas educadoras e artistas educadores, a gente tem muito se pautado por alguns conceitos que estão apresentados lá pelo Rufino, como a ideia de encantamento ou de encruzilhada, e é bom ler isso e ler com olhos, como dizia o poeta Oswald de Andrade, ler com olhos livres, né? Com olhos de criança. Não vá com preconceitos, porque isso te remete a coisas do qual a gente foi educado como formas preconceituosas, né? Não, vá com olhos novos ler sobre isso, porque acho que tem muito a enriquecer. É muito bom o trabalho dele. É genial. E é legal porque ele junta todas as coisas. Então, aquilo que eu estava falando horas atrás, sobre o colonizador e o colonizado, e se nós. Isso também outro livro interessante também, tem vários, né? Tem a Grada Quilomba, que precisa ler a Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Ótimo, ótimo livro. Né?
e Frantz Fanon, né? Frantz Fanon, Condenados da Terra, e ainda tem um outro que é muito legal, que é Pele Negra, Máscara Branca, né? Frantz Fanon, é genial. Então, vai falar dessa coisa, o colonizado e colonizador, né? Vai falar de como a gente vai receber, como nós vivemos como colonizados, né? E aí a gente toca no mesmo assunto de como a educação, e essa educação que a gente tem nas escolas, é colonizadora. Então, a gente vai ter que repensar essa educação, né? Desde a base. É o que eu estou propondo na minha discussão, na minha pesquisa, inclusive. É uma boa proposta. E se for desde a base, eu me lembrei de uma aula que eu tive com o professor Leonardo, o Léo, e ele disse uma coisa que eu achei muito curioso uma vez, que ele falou de como como o nosso pensamento econômico em relação à educação era um pouco, aparentemente ele estava ao contrário, porque a gente tende a achar que se você é mestre, doutor, então você ganha mais e logo você é professor universitário, porque você estudou mais do que quem está na primeira infância. E tudo. E fala assim, nossa, e pelo contrário, a gente deveria valorizar muito mais quem está na primeira infância, né? Sim, Porque claro. É ali que o nó vai acontecer, né? Cara, e que o bicho pega, é onde começa, é onde você está formando o HD, né? Você está apresentando um mundo, né, que eles vão absorver, aqui, o que vai se sedimentar, entendeu? Nessa formação, nos períodos iniciais, é que vai se sedimentar o teu pensamento lá na frente. Vai ser o que você aprendeu no início. Essa formação, né, para essa criançada é importantíssima. E, Mo, você está falando que a gente tem medo, né, da arte contemporânea porque ela fala do nosso tempo, porque por falar do nosso tempo, muitas vezes ela não está ali para me apaziguar, né, só pelo puro contato com a beleza, ela é também provocativa, porque me propõe afetos e reflexões e tudo mais. E aí eu fico pensando duas coisas. Você acha que esse medo que a gente tem também tem, claro, um mercado da arte também que acaba elitizando e nos afastando de certos elementos da arte contemporânea, mas e em relação à universidade, por exemplo? A universidade ela se abre para a comunidade, por exemplo, para conversar sobre isso? Existe espaço para isso? Não, cara. Isso dá pena, né? Mas não. A universidade, a faculdade não quer e não trava, na realidade, uma conversa com o entorno. Inclusive, se você for perceber, tem alunos que ficam dentro da faculdade, repete, ficam um tempo com medo de se formar e ter que sair da faculdade. Porque ainda essa forma de faculdade, essa forma de universidade, ainda mantém o estudante numa bolha, né? E fica mais confortável dentro da bolha. E assim, para não ter problema nenhum, porque quando você conversa com a comunidade, você está aberto a muitas questões, né? E principalmente questões políticas, né? A universidade, às vezes, e muitas das vezes, não quer se intrometer nessas questões políticas. Besteira, porque como não quer se intrometer nas questões políticas, sendo ela uma universidade um lugar de educação, que já é que educação, fazer arte, dar aula ou fazer uma faculdade é um pensamento, é um lugar político, né? Está falando disso. Mas para que não haja problema, para não ter problemas, a gente fica aqui dentro, a gente estuda, tal, vocês vêm, estudam, tal, mas não vamos conversar com a comunidade. A não ser
E, assim, essa conversa com a comunidade seja muito importante. Eles não querem embarcar numa furada. A palavra é essa, né? Mexer com a comunidade, às vezes, é embarcar numa furada. Então, eles não querem. Vamos mexer com a comunidade? Vamos. O que vai ser? Vai ser isso? Muito certo? Está certo isso? Certíssimo. Até a gente pode conversar com a comunidade. Se não, não tem não tem o diálogo. Não existe um diálogo. Esse é o problema. E até para as escolas, né? Isso já é difícil, né? De ensino fundamental, ensino médio, já é difícil conversar com a comunidade, né? Nossa, para você tirar um aluno da sala de aula para dar uma volta no bairro, nossa, você tem que escrever relatórios, mais relatórios, e aí vai. Né? Porque são filhos que aí você tem que pedir autorização para os pais. Tem pai que não vai entender, que não vai deixar. E mexer com a comunidade. Então, para que isso não ocorra, é melhor não. Fica aqui dentro, todo mundo. Né? Os estudantes têm que sair, aprender do lado de fora. Né? Estava falando aí outro dia desse, né? Essa coisa da telinha, né, que surgiu. Essa é uma ferramenta que veio para ajudar, né? Para ficar e para ajudar. Né? Mas só isso aqui não vai garantir. Só dentro da sala de aula não vai garantir. Né? Nem só a telinha, nem só a sala de aula vai garantir. Você tem que sair. Você tem que ter contato com o resto do universo. Você tem que ter contato com a comunidade. Eu vi uma. Agora eu não consigo lembrar onde exatamente eu vi isso, mas alguma educadora dizendo uma coisa que eu achei muito interessante, que dialoga com isso, que não dá mais para você fazer uma educação completamente conteudística, porque qualquer conteúdo, enquanto estudante dessa geração atual, encontro facilmente na internet. Fácil. Inclusive, muito mais conteúdo do que você, como professor, possa me passar. Exatamente. Né? Então, não se trata mais de conteúdo, né? Se trata de vivência. E tem estudante que entra na faculdade, eu falo muito para os que cruzam no meu caminho, né? Eu falo, você está aqui dentro, vivencie isso. Tenha vivência acadêmica. Tenha uma vida acadêmica. Né? Vivência, precisa de vivência. E como é que você tem uma vida acadêmica? Né? É conversar com os seus pares. Não é entrar, responder o chamado, teve aula e vai embora. Não. Converse. Pare no corredor. Né? Bom, eu não vou assistir a sua aula hoje porque tem problema. Vai te fazer bem? Vai te agregar alguma coisa? Então vai. Entendeu? Mas vivencia a vida acadêmica. Né? Vivenciar. Né? Estou vindo da rua, trazendo coisas, vim lá de casa, tal, estou trazendo coisas comigo para dentro da aula, que vou levar daqui de dentro lá para fora também. Vou poder vivenciar isso. E tem muito estudante que passou a graduação e não viveu. E aí não faz sentido. E é vivenciar mesmo, né? Porque eu te ouvindo agora, eu estou pensando, acho que isso deve valer para outros cursos, mas eu vou falar do campo da arte, para a gente que está em formação em arte, por exemplo, tudo é formação, né? Então, estar na aula é formativo, o livro que eu li, o filme que eu assisti, a conversa que eu tive ali no boteco, né? Tudo aquilo é formativo quando você está de fato com uma escuta para isso, né? Exato. Né? Não estou dizendo com isso, obviamente, que a faculdade não é importante, muito pelo contrário. Estou dizendo que Pois é. ela te dá esse ouvido mais atento, né? Eu tenho alguns alunos, alguns estudantes que chegam. Você pergunta para eles, né?
você está fazendo essa faculdade? Né? Ah, eu quero ser artista, quero ser o que e tal. E aí eles sofrem, né? Vai ter prova, e até aquelas coisas todas, de sofrer. Eu falo assim, ó, para ser artista, realmente, não é necessário você vir para a faculdade, mas a faculdade te acrescenta, né? Para ser artista, e além de tudo, se você quiser dar aula, a faculdade vai te ajudar. Com certeza vai. Agora, você também pode fazer outro caminho, né? Faça, trabalhe. O artista tem que saber se ele é. Não é porque você pegou o diploma que você vai ser artista, né? Então, vivencia, né? Vivencie esse momento e vamos pintar, vamos gravar, vamos fazer teatro, vamos experimentar. Tem uma vida realmente acadêmica, né? Tem achar sua linguagem, né? Já vem trazendo sua linguagem. Não exclui nada, não. Na realidade, não tem que excluir nada, tem que agregar. O Exato. universo educacional de arte é agregar. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes na sua vida como educador e como artista, mas eu vou fazer. Eu acho que ela tem a ver com o que a gente está conversando, que é a gente vive num sistema social e econômico do lucro, né? Então a gente, inclusive, pensa a educação a partir do lucro e tudo mais. Dentro disso, para que ter arte na escola? Arte na escola é importantíssimo, né? Nossa, e se faz muito necessário aí, desde das séries iniciais. E não deveria sair, que nem o governo, esse governo fazendo, né? Não devia sair da escola. Porque mesmo que você vai ser um engenheiro, né? Até ensino médio, então, você experimenta, né? Ter a arte como experiência. Isso é John Dewey, né? A arte como experiência. Você também poder, através do canal da arte, poder também se organizar, né? Porque a arte te organiza, né? Elaborar. Muitas vezes, alguns professores de arte, você pergunta, para quê? É para se expressar, é para... Não, não é só isso, não. A arte, ela está na área do conhecimento, né? É quando você começa a articular questões que você viu em outras disciplinas ou você viu na rua, né? A arte vai te ajudar, vai ajudar você a refletir nessas questões, né? Aí, nessa área desse conhecimento aí. Interessante o que você está falando. Esses dias eu vi uma entrevista do Nuno Ramos, que é um artista contemporâneo também, escritor. Eu gosto bastante do trabalho dele. E ele disse uma coisa bastante semelhante assim, com isso que você coloca, que é, para ele, a arte ela está lidando está tentando não é que é a função da arte, mas enfim, o que a arte faz é uma busca por elaborar tudo aquilo que a gente não consegue nem sequer nomear, certo? Então tudo que eu penso e reflito e sinto e sou afetado por tudo que está acontecendo no mundo, né? Como é que eu elaboro simbolicamente aquilo? E é importante que aquilo seja simbólico porque é a linguagem com qual a arte lida, né? Que enfim, é uma linguagem que está aberta ao desconhecido, às incertezas, né? É tão difícil lidar com isso, mas é importantíssimo a gente lidar com as incertezas, né? E com o desconhecido, né? E com o mistério e tudo mais. Eu achei uma boa, não é dizer definição, mas achei uma boa imagem, assim, acho que dialoga bastante isso com o que você coloca. É, às vezes tem estudante que às vezes fala assim, vou botar
as coisas estão ficando complicadas, não estou conseguindo, né? Então eu falei, mas você está desenhando, você está estudando, o que você está fazendo? Está cantando, está tocando? O que você está fazendo? Ah, não, eu não estou fazendo outras coisas. É que esse mundo, esse universo contemporâneo é complicado, né? A gente está no meio de um capitaloceno que vai apertando as pessoas. Então, as pessoas vão se afastando, né, do sonho. As pessoas vão se afastando do pensamento, do fazer. Né? E aí, lógico, né, angustia, as pessoas vão ficando angustiadas, assim. As pessoas vão ficando tristes. A palavra é essa. Hoje mesmo, Você acaba tendo que lidar com... coisas extras. Hoje mesmo eu estava, horas atrás, nossa, hoje eu me toquei com umas coisas aí, já, que isso vai te tomando, né? Fiquei horas meio me consumindo com algumas coisas. Que não adianta ficar se consumindo, você tem que sentar, se organizar e também ter a hora do... Vamos pensar, né? Vamos fazer arte. Vamos criar alguma coisa. Vamos pensar em algo, né? Para você também ter tempo de pensar e tentar organizar a sua vida, né? É assim. Sim. O universo é esse. E, Conversar com as plantinhas, né? Agora, você fica assustado se a planta responder, senão a coisa tá ficando ruim. é, ou não, né? Acho que se você É ou estiver vendo de não. um ponto de vista indígena, talvez não seja um problema a planta responder, Vamos depende do que ouvir, você né? está olhando. Vamos ouvir o que a plantinha está Acho que ela... falando, que ela deve estar falando alguma coisa interessante. Né? Exato. É, E, amor, falar em ouvir, essas é uma coisa que a gente tem conversado assim com outros colegas artistas educadoras e educadores, que há um certo sentimento às vezes de eu vou chamar de solidão, no sentido de que às vezes você, até porque você tem outras demandas da vida que são as burocráticas e também são aquelas que é preciso preciso pagar a luz, você acaba não tendo tempo, é atropelado e não tendo tempo de trocar com outros educadores, com outros artistas, conversar como está indo seu trabalho e tudo mais, né? Há uma solidão nesse sentido. Você sente isso? Você conversa com outros educadores sobre esses assuntos? Quem são seus pares? assim, eu sou meio cara de pau. Eu ligo para as pessoas. Tá? Eu ligo. Eu adoro uma boa conversa. Falante, né? Eu adoro conversar, adoro. Né? Vira e mexe, eu converso com alguns colegas. Outro dia desse eu liguei para o Léo, né? Saber como é que ele estava. O Gil também. Né? A gente estava até pensando em fazer um grupo. Fizemos um grupo de WhatsApp, mas fazer um grupo para fazer alguma coisa, né? Produzir papel artesanal, fazer foto albuminada no papel. A gente tá, isso é um plano que a gente tem ainda. Tá? Mas assim, outro dia, foi antes de ontem, por aí, liguei pro Léo, ficamos conversando. Ou seja, não dá para se isolar também, né? Não tem como se isolar. E aí se você ficar isolado, ficar sozinho, você também não produz. Você não tem a conversa, você não sabe, você não tem parâmetro, né? Você não sabe como é que tá, como é que sua obra vai andar, né? A conversa com outro se faz necessário, né? Troca com outro colega, com outro artista é necessário. Aquela ideia daquele artista que ficava lá no ateliê com seu cavalete, esperando inspiração, isso, gente, é romantizar demais. Arte não é isso. Artista não é isso.
Embora existem histórias de artistas que se isolaram, não sei o quê, mas não é isso. O artista tem que estar no mundo, o artista tem que estar no meio da comunidade, né? Tem um documentário muito legal, né? Um filme que é o Amarelo, né? Não sei se você assistiu. O Do Emicida. Emicida, né? Cara, pensar em arte contemporânea, pensar em contemporaneidade, assista aquele filme, aquele documentário. E o artista contemporâneo hoje não dá para ele ficar trancadinho na sala de aula, dentro de casa, não. Não dá para ele se isolar. Não tem como ele se isolar. Se ele ficar isolado, ele morre. Esse é o problema. Porque, por mais que você fale, não, mas eu faço só para mim, ao fazer arte, você está fazendo comunicação, né, no sentido de que você quer dialogar com o outro, né? Não faz nem sentido você não ir para o diálogo, né? Sim, e se você fez, você quer que alguém veja, né? Pelo menos a tua mãe, né? Que seja, exato. Então você vai conversar com alguém, né? E já é. E embora a gente não possa mais ter o artista, não faz mais sentido, nem sei se algum dia fez de fato, né, algum sentido o artista ser isolado, ainda mais no nosso país, com a nossa história, mas com a pandemia a gente está completamente isolado. Você está conseguindo produzir artisticamente alguma coisa nessa pandemia? Boa. Na realidade, eu fiquei aqui por conta do doutorado, mas o doutorado está me fazendo fazer algumas outras coisas, de certa forma, né? Eu tenho um sketchbook, que aí eu vou anotando coisas, e aí eu vou anotando também no caderno, eu tenho um diário de bordo, né? Eu vou escrevendo ideias, o que eu li, e aí nesse caderno eu vou desenhando também junto, né? Que inclusive já falei aqui para minha companheira que tem uma série nova de trabalhos, né? A reflexão nessa pesquisa está me borbulhando coisas e as anotações que estão dentro do caderno, dentro desses desenhos, desses esquetes, né? Vão se transformar. Ou vão ficar como esquetes, mas que também eu acho legal os esquetes. Eu adoro o rascunho, Uhum. né? Porque o que é trabalho acabado, né? Não sei. Trabalho é aquele que saiu ali, você fez, está lá. Eu preciso fotografar, inclusive, essas páginas, esses esquetes, junto com as anotações, porque aí o que eu estou pensando tem tudo a ver com o desenho que eu estou fazendo, entendeu? Essa conversa é muito boa, é uma brincadeira boa, né? Mas que essas reflexões que eu tenho tido com a pesquisa está me dando assim subsídio para novas imagens. Dei fotografando bastante, que é legal. Aí fotografar o filho, fotografar as plantinhas, e aí vai. Porque aí agora também, enfim, o momento que a gente está também, ao mesmo tempo que limita o seu espaço, no caso da fotografia, né? Ao mesmo tempo ele vai ter que ampliar o seu olhar, né? Porque Sim, o que é que eu vou observar nossa, agora, né? é genial. Uma vez, teve um estudante que virou para mim, estava dando aula de desenho. Estava dando aula de desenho. Ele falou assim, eu falei, bom, vocês têm agora um tempo aí, vocês vão procurar algo aqui dentro da sala e vocês vão fazer uma representação gráfica do que vocês observaram, né? Esse rapaz, ele ficou chateado, falou, mas o que tem aqui dentro para desenhar? Não tem nada para desenhar. Eu falei,
olha o que você tem. Olhe, observe, veja, né? Porque tem. Pega um detalhe da cadeira, um detalhe da mesa. O que você realmente quer desenhar? Como você quer representar isso? Por isso que eu limitei dentro da sala. Né? O outro exercício foi que saiu da sala no corredor. Né? Então, se ele consegue olhar para dentro da sala, quando ele sai da sala, né, abre. Então, com essa pandemia, a gente está aí trancado, mas depois, quando puder sair, a gente vai olhar as coisas de outra forma. Vai enxergar mais. Vai ser uma Ou não, né? criação pós-pandêmica. Pós-pandêmica. Parafraseando Caetano Parece Veloso, vai enxergar pós-apocalíptica. ou não, né? Ou não. Pois é, né? Quando começou a pandemia, eu fui um dos que começou com uma esperança de, não, agora é um aprendizado para a humanidade. Agora que a gente está aí, talvez, caminhando, talvez, para o início do fim, eles falam, nossa, não sei se foi um aprendizado tão grande assim para a humanidade. Acho que a gente ainda precisa aprender mais. E essa história que novo normal, ou outra coisa, enfim, depois que passar tudo isso, nós seremos seres humanos melhores. Não acredite nisso. Isso é conto da carochinha. Seremos seres humanos. Alguns vão enxergar melhor as coisas. Outros não. Né? E também vai naquilo que na onda daquilo que a gente estava falando horas atrás. Né? Depende da formação, depende da educação, depende da escola, depende de tanta coisa, cara. Né? Então, esse ser humano melhor, né, que vai olhar para o outro, que tem empatia, quem tem empatia já tinha antes, entendeu? Quem olha para o outro já olhava antes. Inclusive está com saudade do outro. Sim. Formação, educação. Sim. Aí você vai falar, o Essa cara coisa de não... novo normal me arrepia. Nossa, pelo amor de Deus. Porque se o outro normal já não estava bom, por que eu vou querer um novo normal? Pois O é, problema está justamente no normal. exatamente. Minha parceira estava falando aqui, a frase estúpida. E Que é novo normal, é muito. É, bom, enfim. E. Como eu queria saber, para a gente também. A gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, então para a gente também não encerrar com o novo normal, com a coisa tá feia, pandemia. Eu queria que você compartilhasse com a gente uma experiência, e eu suponho que você tenha várias, né? Acho que quando a gente tem várias experiências boas, e a gente pode escolher sempre, né, muito bom, né? Poder escolher entre experiências transformadoras. Eu queria que você compartilhasse com a gente uma experiência que tenha te tocado ou sei lá, mudado as rotas, enquanto educador, assim, ou enquanto artista mesmo, enfim. Uma experiência que você fala, nossa, ali foi um ponto que, para mim, algo aconteceu. nossa, tem várias, né? Uma é essa entrada, quando eu entrei na faculdade, via gravura, eu falei, pô, vou fazer gravura. E o mais interessante é que quando eu comecei a aprender gravura, eu descobri, mas isso eu sei. Eu sei porque eu já tinha tido uma experiência com um jornal que meu pai estava abrindo, que eu trabalhava na gráfica do jornal. Né? Eu aprendi desenho, né? E aí eu falei, nossa, é isso. Vou ser um artista gráfico. Uma delas é essa experiência. Mas eu tive uma outra experiência, assim, estava às vistas estudando têmpera, né? Tentando entender têmpera, pintura, né?
Aí eu fui convidado para ir para um festival de inverno em Minas Gerais, Prados. Eu fui com o departamento de música da USP, né? Esses festivais de inverno tem música e tinha a aula de artes para a comunidade. Isso era bem bacana, na cidade de Prados. E aí andei ali por Prados, Tiradentes, São João del Rei. Quando eu me deparei com as pinturas dos tetos da igreja, ou mesmo com as pinturas, né, solar, de casas, quando eu me deparei com aquilo tudo em Minas, né, com aquelas têmperas, de anos, né, mais de anos ali, aí eu entendi, sabe aquela coisa, uau, agora eu aprendi pintura. Agora, olha isso, olha como é que eles resolviam isso, né? E é legal pensar que você olha para as igrejas, né? Lá em Minas é muito legal isso. Você olha, as colunas parecem mármore. Aqui no Brasil não tinha mármore, né? Mas parecem mármore. Aí você vai chegando, pintura, é madeira e pintura, assim, você olha de longe, é mármore aquilo. Você chega lá, toc, toc, é madeira pintada. Têmpera. Uau! Os caras se especializavam em pintar mármore. Eu falo, meu, que tecnologia é isso? Isso Então, 300, 400 anos. nossa, a Nossa. gente não olha para dentro. A gente não olha para as nossas tecnologias, né? A gente não olha para o nosso fazer. É. E o mais legal, Exato. voltando nessa história, que mais me arrebatou, né? Que ali tinha uma mão afro-brasileira. Quem fazia esse trabalho? Que é apagaram o tempo todo. Apagaram na escola. Quando você fala em arte barroca nesse país, o pessoal não fala desse sujeito afro-brasileiro que estava trabalhando essa história. Esse fazer, aprender a pintar daquele jeito, construir, entalhar. A arte brasileira está aí. Está sedimentada nessa mão. E olhando aquilo tudo, me arrebatou, né? Lógico. Nossa, foi a arte como experiência mesmo, né? Sim, sim. Total, total. E você está falando que a gente não olha para dentro, né? Também eu gosto muito de arte concreta. Na verdade, eu fui fazer artes visuais muito por conta da minha relação com o teatro e com a minha pesquisa com a poesia visual, com a poesia concreta. Então, eu também gosto de uma arte geométrica e tudo mais, que nem é o tipo de arte que eu faço, mas eu gosto enquanto, sei lá, espectador, enquanto apreciador. E aí eu tenho muito me encantado com os grafismos indígenas. Eles são Nossa. completamente geométricos, né? E são, sei lá, milenares em relação à escola artística que vai trabalhar com isso, né? Do ponto de vista europeu, assim. Uhum. E já estava aqui, há milhares de anos já estava aqui. Já estava. E uma outra coisa, assim, que as pessoas esquecem, né? O domínio do barro, né? Os caras já, sabe, dominavam o barro, a queima do barro. Né? Fazer as suas panelas, fazer as suas urnas funerárias. Né? Meu, super mega tecnologia. Esse, é, é, é a panela de barro. E aí os jesuítas chegam aqui, encontram o domínio que eles sabiam dominar. Bom, então vamos fazer uns santinhos aí para nossas igrejas, né? E os caras entalhem mesmo. Entendeu? Muito, muito genial. A gente esquece de aprender isso na escola. Esquece não. As escolas não ensinam isso.
E aí, E porque a formação. muitas vezes o professor não teve essa formação também, né? Pois é, pois é. O problema é a formação. Então, e aí que a gente estava falando há horas atrás. No século XXI, agora a escola voltando, e novos profissionais, novos pensamentos, que ainda é pouco, é devagar, com a política que a gente tem, a coisa, mas a gente tem que abrir, e é o que eu estou tá na minha pesquisa, é pensar decolonialmente, né? Pensar aqui com a gente, né? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos aprendendo? Né? Século XIX, o pagamento total. Aí você chega no Estado Novo, né, na era Vargas, sabe? Pessoal, esquecer. Surge um modernismo aí, mas, sabe, mais ou menos escondendo que esse fazer que era dos ancestrais, né, dos povos originários, e também escondendo este fazer da mão africana. Né? E aí isso a gente não aprende, né? E aí quando a gente aprende isso vem como folclore, vem como artefato, vem diminuído, vem como artesanato. Não, tudo isso é a arte, cara. É claro. E acho que é minha última pergunta, porque na verdade eu queria ficar conversando contigo assim um tempão. Porque cada coisa que você fala me faz pensar em outra que eu falo, nossa, mas isso. Mas a gente já pré-combinou aquela cachaçinha para conversar depois, em outra Opa, ocasião. fechado, combinado. E aí uma última pergunta que eu queria fazer, que acho que e aí passa por isso que você coloca, porque nos falta, por conta da formação, nos falta às vezes referências, né? E eu queria saber, dentro do seu trabalho como educador e como artista, queria saber suas referências. Quem são as pessoas que você já citou algumas aqui ao longo da conversa, mas eu queria ouvir um pouco mais. Quem são referências para você, artisticamente e do ponto de vista educativo também, pedagogicamente? Tem um monte, né? Uma referência que eu não posso deixar de ter é a referência do meu pai. Essa, né? E artisticamente, a minha referência são todos aqueles que trabalham com a arte seriamente, entende a arte, né? Entende esse fazer. Essas são as minhas referências. Né? Tem um olhar, né, para esse fazer, né, uma produção. Né? Trabalhe seriamente com o trabalho. Tem respeito pelo trabalho. Né? Seja honesto com o seu trabalho. Né? Essas são as minhas referências. E aí você olha, você reconhece o trabalho da pessoa, entendeu? Você reconhece o que o cara está fazendo. E educacionalmente, eu já contei um monte deles para você, né? Além do meu pai, Ana May, aí vai. Regine Coutinho, né? Aí vai. Paulo Freire. Né? Aí a gente fala da Ou Grada seja, Quilombo, Franz Fanon. Nossa, aí vai. Tem um monte. Tem um monte. que eu acho que muitas referências aí para quem está assistindo essa conversa ir atrás, referências fantásticas.
E é engraçado você falar do seu Um outro pai. cara que eu esqueci também de Dessa... falar, que é o Ney Lopes. O Ney Lopes tem que estar dentro aí. É um multi. Né? E, Cabenguele, Munanga. E aí vai. Né? O Ney Lopes é legal porque ele é sambista, historiador, sabe? Ele é multiartista. Esses são os caras que me influenciam. É interessante te ouvir as referências, porque você está dizendo desde o seu pai até o Abdias, o Grande Otelo, que são, claro, anteriores, mas também o Ney Lopes, que está aí agora fazendo, a Ana May, que você tem uma relação também de afeto com ela, e também gostei do início do que você respondeu, porque você falou de todos aqueles que estão fazendo seriamente isso, ou seja, acho que isso tem muito a ver também com o início da nossa conversa, né, que é a ideia da encruzilhada, dos encantamentos, né? Ou seja, essas pessoas que a gente encontra nos cruzos da vida e que nos encantam, né? Que nos fazem continuar reencantados. É isso. Nisso que eu tenho acreditado. É nisso que eu estou acreditando até. Vamos indo, vamos nessa. Bora fazer, bora viver, bora pintar, bora gravar, cantar, dançar. Bora festar. Que tudo isso é festa, né? Fundamental, bora festar. Bora pra bagunça. Pra bagunça. Bagunça. Ser brincante, ser brincante. Tá tudo junto, né? Roupa, desenho, pintura, música, tudo acontece. Moa, muito obrigado por essa conversa. Para mim, particularmente, foi de fato muito enriquecedora em vários sentidos. E foi uma conversa gostosa. Espero que quem assistir este vídeo também goste bastante. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar mais livremente, sem o tempo também assim que a gente tem que pegar aqui o vídeo. E, enfim, agradeço, muito obrigado. Te desejo um 2021 melhor do que 2020. Obrigado. Eu agradeço o convite e agradeço esse bate-papo. Estou aqui, estou à disposição. Qualquer coisa é só. Valeu Boa, mesmo. vamos lá. Vamos conversar.